Bom, e aí pessoal, tudo bem? No dia de hoje eu vou fazer um novo vídeo em que eu vou falar um pouco sobre curiosidade e o que me motiva e o que deveria me motivar em relação ao estudo e adquirir conhecimento, seja na medicina ou fora dela. Talvez os vídeos estejam ficando meio monotônicos por causa desse livro aqui que eu falei no último vídeo, que atualmente ele tem sido minha principal fonte de inspirações. E aí no capítulo que eu li ontem, ele falava sobre a virtude da curiosidade, né? Quão importante é que a gente não seja intelectual ou estudioso, como você preferir falar, apenas nos momentos que a gente estiver de fato debruçado sobre o estudo, naquelas 2, 3, 8, 10 horas que a gente estiver focado em estudar. Mas a gente deve adquirir um comportamento estudioso para tudo na vida, para o nosso cotidiano e para qualquer atividade que a gente vá empregar na nossa vida. E que assim, é justamente assim que a gente vai conseguir, né, ter os melhores frutos. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, assim. Mas eu queria começar falando sobre curiosidade, né? E sobre minha trajetória, assim, em relação à motivação do estudo. Quando eu era criança, tipo, bem pequeno, assim, já, desde bem pequeno, comecei a assistir na televisão aqueles programas bem, tipo assim, documentário e tal, de National Geographic, Animal Planet, History Channel, essas coisas assim. Eu gostava dos programas mais aleatórios que tinha, programa de animal, programa de civilização antiga, um monte de coisa, um monte de interesses assim diferentes. E passava bastante tempo assistindo esses canais, assistia canal de desenho também, como qualquer criança normal, mas eu tinha um interesse muito grande, né, nesses programas. Tipo, Bear Grylls, programas sobre aquelas coisas, pesca mortal, esse tipo de coisa, eu gostava demais. E sempre fui uma criança muito curiosa, assim, eu interpreto dessa maneira. Alguns livros que eu lia também, sobre o funcionamento do corpo humano, aquela série de livros, né, Aventura na Casa da Árvore, que falava sempre de uma civilização antiga, misturada, né, com a parte lúdica, sempre me interessaram bastante. Então eu considero que eu era uma criança bastante curiosa. E não sei, tipo assim, eu sempre fui uma criança normal, assim, do ponto de vista de estudo, de nota, de desempenho acadêmico. Estudei no colégio construtivista, então não tinha muito esse estímulo de nota, assim, até meus 10 anos de idade. Era mais brincar e aprender brincando e tal, esse tipo de coisa. E acho que me fez muito bem. Mas quando eu entrei no colégio, de fato, no 6º ano, né, ou 5ª série, enfim, que começou a ter essa coisa das provas e tal, comecei a me saindo bem em a maior parte das matérias, matemática, tudo, assim, né, eu era bom do ponto de vista acadêmico, né, do desempenho escolar. E aí, o que antes era uma motivação de curiosidade apenas, de estudar pela curiosidade, de querer saber as coisas por causa da curiosidade, passou a ser uma coisa motivada por outras coisas, por outros valores, né, por outros interesses, dentre eles o desempenho acadêmico. Então, se eu comecei tendo um desempenho acadêmico alto, eu tinha vontade de manter esse desempenho acadêmico alto para, entre aspas, não decepcionar as pessoas. Mas, tipo, essa era uma motivação que era muito mais motivada internamente do que externamente. Nunca tive pressão de meus pais, de meus colegas, de meus professores, em relação a manter esse padrão e tal. E aí, com aquelas coisas de Olimpíadas de História, Olimpíadas de Matemática, Olimpíada de Física, esse processo ele foi, né, aumentando, né, ele foi se retroalimentando de uma maneira cada vez mais forte, né. Então, eu trouxe um papel aqui para fazer tipo um gráfico, né. Aqui seria minha motivação para estudar em termos de curiosidade e aqui a passagem do tempo. Então, quando eu era criança, curiosidade, que vai ser a caneta azul, era o topo, era a minha principal motivação, se não a única. Mas à medida que o tempo foi passando, ela foi decaindo em importância, né? E aí outras motivações que antes eram praticamente nada ou não existiam, elas foram subindo em motivação, né? E a curva ela aparece mais ou menos assim, certo? Até que eu chego ali no ensino médio, né? Primeiro, segundo, mas principalmente a partir do 2º, 3º ano. E a minha motivação ela vira praticamente toda
passar no vestibular de medicina. Por vezes eu até me questiono se um dos motivos pelo qual eu fiz medicina não era para provar que eu conseguia passar no vestibular, ou já que era o curso mais concorrido, mais difícil, é esse que eu tenho que fazer e tal. Óbvio que hoje em dia eu vejo que não era só por isso. Eu gosto do que eu faço, acho que eu tenho uma certa vocação para fazer o que eu faço de faculdade, mas certamente isso teve algum impacto. Algum impacto teve. Então, no terceiro ano, as curvas completamente se inverteram. Então, estudar pela curiosidade de saber o assunto que eu queria virou uma coisa muito baixa em relação ao meu nível de prioridade. E passar no vestibular, outras prioridades, né? Foi a coisa mais alta. Aí a gente corta para quando eu passo na faculdade, de fato. O que acontece? Eu tava com curiosidade no menor nível possível e a vontade de passar no vestibular no máximo, tomando praticamente toda a minha motivação. Quando eu passo, os outros motivos, que era passar na faculdade, eles deixam de existir, né? Os outros motivos, eles deixam de existir, eles caem. Mas minha curiosidade está lá embaixo. O que é que me mantém estudando, então, quando eu entro na faculdade? E aí eu digo para vocês, não sei. De fato, não sei. Eu acho que depois de um certo tempo, outras coisas foram aumentando em mim. Inclusive essa questão da própria nota, de manter boas notas na própria faculdade. E a curiosidade, ela voltou a crescer também, porque medicina é um mundo muito amplo, que tem coisas bastante divertidas e que eu gosto bastante. Ela voltou a crescer, mas não na mesma medida, né, que essas outras coisas, né, que envolvem ego, envolvem soberba, envolvem arrogância, envolvem querer ter um bom desempenho, por ter um bom desempenho. Tem outras coisas envolvidas, como por exemplo, se você tiver um bom desempenho é mais fácil de você conseguir pegar matérias na faculdade, horários melhores, professores melhores, mas de fato não pensava muito nisso, era mais por manter meio que por status, assim. O que é uma motivação, convenhamos, baixa. Baixa de calão inferior, de nível inferior. Ela é menos virtuosa do que a motivação mediada pela curiosidade. E é no capítulo do livro, justamente, que Padre Sartilanges fala dessa necessidade no caso dele, né, de ter essa curiosidade, viver essa vida curiosa, ao invés de estudar por outras motivações. Porque estudando por outras motivações, eu vou me dedicar ao estudo apenas no momento em que eu estiver dedicado àquilo, estudando aquilo. E no meu momento de lazer, a única coisa que eu vou querer saber é esquecer do estudo, é me afastar do estudo. Sendo que na prática, se você adquire uma vivência curiosa, uma mente curiosa, uma mente aberta à realidade dos fatos da vida real, em que você vê uma coisa do cotidiano, interpreta e compara com coisas que você já tem na sua cabeça antes, aquele interesse genuíno de criança, que ele próprio descreve, a curiosidade genuína às crianças, né? Se você conseguir se aproximar um pouco mais dessa motivação do estudo, o seu próprio momento de lazer, de maneira leve, não é de maneira custosa, trabalhosa, nada do tipo. O seu próprio momento de lazer vai servir para você solidificar, para você criar novas ideias, ter novas ideias. Ele até ressalta, os grandes criadores, eles não fizeram grandes invenções, eles pegaram coisas que todo mundo via e se debruçaram sobre aquilo um pouco mais, coisas do cotidiano que para todos era uma coisa comum, se debruçaram sobre aquilo e tiveram uma grande descoberta, como é o caso da gravidade, né? Com Albert Newton. Então, pessoal, eu deixo aqui com Isaac Newton. Então, pessoal, eu deixo aqui a minha reflexão no dia de hoje, de que uma das coisas que eu vou focar nesse semestre daqui pra frente é voltar a adquirir aquela postura curiosa que eu tinha quando eu era criança, voltar a adquirir aquela mente curiosa, aquela avidez pelo conhecimento, aquela avidez por saber as coisas, pelos fatos, de fato ter interesse nas coisas do cotidiano, mesmo na coisa mais baixa, que eu acho que não tem nada para ser extraído dali, e entender que aquilo ali é uma oportunidade imensa de eu conseguir ter grandes ideias ou sedimentar conhecimentos prévios que eu já tenho. Então fica aí essa reflexão para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.